Para os participantes do curso de extensão à distância, Sistema Scler de Alfabetização, segundo módulo, com ênfase na escrita. Hoje trataremos da segunda unidade, a primeira parte, sobre os modelos psicolinguísticos de produção verbal oral. Continuaremos também trabalhando com a codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico. Na unidade 1, apresentei um quadro sumariando as diferenças e semelhanças entre a comunicação verbal oral e a escrita, do qual abordei os seguintes tópicos. A fala é adquirida e a escrita é aprendida. A comunicação verbal oral canônica se dá face a face, enquanto na comunicação verbal escrita canônica ocorre a ruptura espaço-temporal, pois os participantes não estão em presença um do outro. Os enunciados orais não perduram, são, pois, momentâneos, enquanto os escritos permanecem. A discussão prossegue nessa unidade 2, comentando as diferenças e semelhanças do quadro 1, que eu já apresentei para vocês, e que as partes que não foram analisadas na unidade anterior, para que você possa conduzir da melhor forma o processo da alfabetização para a escrita. Aprofundarei o conceito de que a fala é percebida como um contínuo, em que não há pausas entre as palavras e os sinais das consoantes e vogais contíguas se misturam uns com os outros, enquanto na escrita alfabética, espaços em branco separam as palavras e há contrastes que delimitam cada letra. Para que você compreenda mais profundamente as diferenças e semelhanças entre o sistema de comunicação verbal oral e o da escrita, no que diz respeito à produção, apresentarei de uma forma acessível 2 modelos influentes sobre o processamento da fala. O de Fromkin, de 1973, e o de Levelt e colegas, de 1999. Em primeiro lugar, é necessário você ter conhecimento de que os pesquisadores que trabalham com modelos psicolinguísticos de produção da linguagem verbal se deparam com uma grande dificuldade, pois o início do processo consiste em a pessoa saber para quem vai falar e com qual finalidade. Isso se denomina intenção pragmática e, como você já deve concluir, determina a impossibilidade de acesso direto às representações que governam como se iniciam tais intenções. O tema sobre o que a pessoa vai falar constitui a mensagem essencial. É preciso ter cautela e não confundir o conceito de mensagem, tal como é usado no contexto dos modelos de produção da fala, que é o que nós estamos examinando, com o que tem quando é usado como tradução de utterance,
ou quando integra um modelo que é muito popular aqui no Brasil, o modelo das funções da linguagem do Roman Jakobson. O nível da mensagem nos modelos de produção verbal, aqui no contexto que nós estamos tratando, significa um nível mais alto e abstrato quando são resumidos os conceitos que deverão posteriormente ser transformados em palavras e inseridos nos seus devidos lugares nas frases, ou seja, nas estruturas sintáticas. A abertura de um tópico começa por uma vontade pragmática de produzir um texto que poderá ter vários efeitos, como, por exemplo, dar uma informação, solicitar uma informação, alterar o comportamento do ouvinte, mudar seus pontos de vista, entretê-lo e assim por diante. O motivo, os destinatários, o tópico e a situação comunicativa determinam o tipo e gênero e ou o estilo ou registro a ser empregado no texto oral ou escrito. Diferencia-se das sucessivas intervenções no decorrer de um diálogo, quando você está falando, batendo um papo com alguém. Nós estamos aqui mencionando quando você começa um assunto. Vamos ver então os precursores desses modelos de processamento da produção oral. Produzir um texto oral é muito mais complexo do que entendê-lo. Começa pelo fato de que o falante é responsável pela produção do texto. É ele quem decide sobre o que vai falar e como, de acordo com suas intenções pragmáticas, enquanto o ouvinte deverá estar atento para reconhecer, compreender e interpretar os enunciados que escuta. As primeiras explicações que fizeram uma distinção entre produção e compreensão da linguagem verbal provém da neurologia. O pioneiro foi Paul Broca. Em 1861, examinou post-mortem o cérebro de um paciente que tinha perdido a capacidade de produzir qualquer palavra, salvo o monossílabo tan, mas entendia o que lhe dizia. Ao examinar o cérebro, Broca verificou que a lesão estava localizada na terceira circunvolução frontal do hemisfério esquerdo, antes do córtex motor e acima da fissura ou sulco lateral ou de Sylvius, que separa a região temporal da parietal e de parte da região frontal. A área de Broca é formada por duas partes denominadas áreas de Brodmann 45 e 44, conforme o mapeamento publicado em 1909. Lesões nessa área provocam o que ficou conhecido como afasia de Broca ou de produção. Após os achados de Broca, Wernicke, em 1874, formulou a hipótese de uma conexão entre a parte posterior do giro temporal do hemisfério esquerdo
que processa as imagens sensoriais acústicas das palavras com a que processa as imagens motoras de palavras e sílabas. Isso explicaria por que pacientes com lesões na depois denominada área 22 de Brodmann, localizada na parte posterior do giro temporal superior do hemisfério esquerdo, tivessem a compreensão verbal comprometida, embora produzissem um discurso fluente, mas sem sentido, conhecido como discurso da jargonofasia. A denominação corrente para esse tipo de afasia passou a ser afasia de recepção ou receptiva. Os modelos desenvolvidos pela neurolinguística que ampliaram ou refutaram os marcos iniciais plantados por Broca e Wernicke alimentaram as abordagens seguidas pela psicolinguística. Esta ciência examina a compreensão e a produção da linguagem verbal como processo, bem como apresenta modelos explicativos sobre a aquisição das línguas e a aprendizagem dos sistemas escritos. Nessa unidade, você verá que a metodologia da pesquisa sobre a produção da linguagem verbal oral é bastante inferencial e, por muito tempo, baseou-se principalmente em dados empíricos chamados de fenômenos dos deslizes da língua. No original em inglês, Slip of the Tongue Phenomena, STP. São erros produzidos quando falamos. Tanto podem ser em nível do traço fonético, como no exemplo, e eu vou dar o exemplo usando a transcrição canônica para facilitar a compreensão, como no exemplo boneca de pano ao invés de boneca de pano, em que houve a permuta entre o traço surdo, que é o traço menos voz, pelo de mais voz, o traço sonoro. Quanto o erro pode ser em nível de fonema, como em bozarela ao invés de rosa bela, em que houve a permuta entre o fonema r pelo ban, que eu tenho que dizer com apoio vocálico, né? A troca também pode ser em nível silábico, como em tisa de cajolos ao invés de casa de tijolos, em que houve a permuta entre a sílaba K por ti. A troca também pode ser entre morfemas puramente gramaticais, nível que se costuma chamar de nível morfológico, como em acidoso dolorente, ao invés de acidente doloroso, em que houve a permuta entre o sufixo ente por oso. E às vezes a troca é entre os radicais, substantivos, adjetivos, verbos. No mesmo exemplo que eu dei, agora a troca seria entre o radical, os radicais da palavra. Dolorente, acidoso, ao invés de acidente doloroso. Popularmente, se fazem muitos trocadilhos que mostram esses processos, como sanduela de mortadicha, ao invés de sanduíche de mortadela. Você se lembra de alguma dessas trocas curiosas?
O início das pesquisas sobre produção da fala se beneficiou dos trabalhos de Goldman Eisler, de 1958, sobre pausa e hesitação. Ela demonstrou que são precisamente os dois processos, o de planejamento e o da escolha das palavras não gramaticais, que requerem mais pausas e hesitações. Por exemplo, as pessoas param muito mais entre o sujeito e o predicado, porque o sujeito contém a informação já conhecida por quem fala, enquanto que o predicado contém a informação nova. Então, elas fazem uma pausa ali. É uma pausa de planejamento. Não é para colocar vírgula, porque a vírgula ali não pode ser usada para separar o sujeito do predicado. No entanto, as pessoas fazem uma pausa exatamente ali, porque é uma pausa de planejamento. As primeiras pesquisas sistemáticas sobre pausas e hesitações no português brasileiro eu realizei com uma equipe e apresentei esses trabalhos em 1981. Por ter sido o primeiro modelo psicolinguístico de produção oral, explorei brevemente a proposta de Fromkin. Essa pesquisadora se baseou na coleta de milhares de fenômenos dos deslizes da língua, aquele slip of the tongue fenômeno, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, porque ela era reitora, então ela colocou os estudantes todos a fazer coleta, a observar esses fenômenos de trocas, seja as trocas como nós vimos do traço fonérgico, do fonema, da sílaba, enfim. E esses dados é que deram origem à proposta, porque eles comprovavam que existem níveis onde essas unidades são processadas. Ela propôs, então, uma ordem serial que começava com a geração do significado intencionado, mas não era a intenção pragmática, presta atenção, era, segundo ela, já começava no nível semântico. O segundo nível era o da formulação das estruturas sintáticas. Por exemplo, se o período ia ser simples, composto, se era composto por coordenação, por subordinação, ou por coordenação e subordinação. Depois, a determinação do padrão de entoação. Se a sentença seria uma afirmação, uma negação, uma pergunta, e onde cairia o acento de intensidade primário. É a atribuição do acento de intensidade. Esse nível todo é chamado de nível fonológico e suprassegmental, porque ele é uma metáfora espacial, não é? Porque se coloca acima do fonema. Vinha depois a seleção das palavras para revestir os significados. Essa seleção das palavras implicava que se selecionariam os radicais dos substantivos, verbos, adjetivos, ou seja, o que nós chamamos aqueles radicais que se referem à significação externa gramática. E depois teríamos a adição dos morfemas puramente gramaticais. Por exemplo, colocar se tinha um morfema de plural, por exemplo, colocar se era um
um morfema de feminino no nome, ou masculino, mas também esses morfemas podem ser livres. É o caso dos artigos, das preposições, conjunções, e, finalmente, ela propunha a adição das representações dos fonemas e aplicação das regras fonológicas. A Fromkin pula aquele momento inicial sobre o qual nós vimos falando aqui, que é o momento da intenção pragmática, o momento da mensagem e o momento do planejamento não consciente. Ela começa na geração do significado intencionado, ou seja, é um nível semântico. Aqui convém a gente explicar o que é a memória semântica. A memória semântica armazena os conceitos ou a significação básica atribuída às palavras pelos membros de uma mesma comunidade linguística. É uma das condições que permite a intercomunicação. E essa memória semântica está estruturada em campos semânticos. Por exemplo, os conceitos para ponte podem ser, entre outros, construção suspensa que liga dois pontos separados por curso de água ou depressão de terreno. O campo semântico dessa significação é o campo da construção, das construções. Mas pode haver um outro significado. Elemento de ligação entre pessoas. Há uma ponte que liga aquelas duas pessoas. E aí o campo semântico é o campo dos afetos. Mas pode ser que o significado básico da palavra ponte seja prótese destinada a substituir a falta de um ou mais dentes. Aí o campo semântico será o campo semântico de dentes. A memória semântica é comum tanto à produção oral quanto à produção escrita. Aqui existe aquilo que nós chamamos uma continuidade entre os dois tipos, os dois sistemas de comunicação. Até esse momento, nós explicamos o modelo psicolinguístico de produção verbal da Fromkin e vamos, então, dar continuidade à codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico. Vamos continuar examinando a codificação do fonema que eu vou realizar agora, de sala, dependente de outros contextos além do já examinado. Nós vamos verificar que este fonema, depois da semivogal e quando o fonema iniciar uma sílaba interna no vocábulo e ele estiver antes das vogais menos posteriores, ele vai se realizar como o grafema C nos exemplos. Foi-se, observem que em foi-se nós temos antes do fonema S, nós temos a semivogal, porque aquele oi é um ditongo decrescente. O I
está representando a semivogal sobre a qual nós falamos há pouco. Então, o fonema veio depois da semivogal. E ele está antes do fonema que nós examinamos também na nossa última aula. Ele se realiza como I, a vogal está em sílaba final átona. Foi-se. Observem que nós vamos sempre escrever, vamos fazer a tradução do fonema nesse grafema. Outros exemplos, sempre esse fonema antes de uma vogal menos posterior. A palavra coincide veio antes do I, na palavra coiceio veio antes do E, na palavra desbeicem ele veio antes da vogal nasal em. Todas essas vogais são menos posteriores. Agora nós vamos ver um contexto que começa do mesmo jeito, ou seja, depois da semivogal I, o fonema S, só que agora ele vem antes de vogais mais posteriores. Eu vou dizer essas vogais mais posteriores. U, o, on, o, a, an. Como é que ele se codifica? No C cedilha. Esse aqui vai ser o grafema que vai fazer a conversão do fonema S nesse contexto. Vejam os exemplos. Oiço. Vocês estão vendo ali que o fonema S vem depois da semivogal, porque em oi eu tenho um ditongo. E aquele I, então, está representando a semivogal I. Então, ele veio depois da semivogal. Mas veio antes de uma vogal posterior. Aí, então, nós vamos traduzir no grafema C cedilha. Em desbeiçou, a mesma coisa. Temos um ditongo E antes e depois temos uma vogal mais posterior, O. Em feições, agora nós temos o ditongo E antes, mas depois nós temos uma vogal mais posterior, ON. E no último exemplo, feição, ele vem antes de uma vogal mais posterior nasal, AN. Ora, essa previsibilidade, quando a semivogal precede o fonema, que eu vou realizar, que é o S, é um auxiliar, pois o contexto intervocálico, aí não é, aí ele vai vir entre vogais, não entre uma semivogal e uma vogal. O contexto entre vogais é o contexto mais competitivo do português brasileiro escrito, é onde as pessoas, ao grafar, mais se atrapalham. Então, aqui, pelo menos, nós sabemos que depois da semivogal I, nós vamos ter certeza, ou vai ser o C, ou vai ser o C cedilha. Isso é previsível, certo? Ajuda bastante. Né? Agora nós vamos ver o fonema Z. Quando estiver em início do vocábulo, nós sempre vamos codificar no grafema ali que se realiza pela letra Z. 5, zelo, zona, sobre. Aqui não tem erro, a vogal pode ser mais posterior ou menos posterior. Se o Z estiver no início de vocábulo, não tem erro. Você só pode escrever, só vai converter no grafema
usando a letra Z. Isso também ajuda bastante. Codifica-se o fonema que eu vou realizar. Esse também é outro brabo no português brasileiro. Na posição intervocálica, nós vamos ter muitas dúvidas ao gravar. Então, agora, pelo menos, eu vou dar um no qual nós temos certeza como temos que escrever. É o sh. Vai ser convertido no grafema que a gente realiza pela letra X. Isso vai acontecer quando sh vier depois dos ditongos ei ou ai, mas quando o sh estiver iniciando sílaba. Ele não está finalizando os ditongos, está iniciando sílaba. Vejam só no exemplo. Deixa. Quantas sílabas eu tenho aqui? 2, não é? Eu tenho a primeira sílaba, dei. Ela terminou no ditongo ei. E o sh está iniciando a segunda fila. Não tem erro. Você vai usar essa letra aqui para realizar o grafemas, tá? Não tem erro. Na palavra trouxa, novamente, 2 sílabas. Ou é um ditongo e o sh está iniciando a sílaba, vou escrever com x. Encaixa a mesma coisa. Há um pequeno problema, aliás, não é tão pequeno assim, mas nós, didaticamente, vamos contornar isso. Ou seja, que na fala existe uma tendência no português brasileiro em apagar a semivogal. As pessoas dizem deixa, trouxa e caixa. Elas não dizem deixa, trouxa ou caixa. Aqui é o que nós chamamos o efeito retroativo da escrita. Na escrita, o ditongo tem que vir registrado. A aprendizagem dos radicais dessas palavras escritas é que vão nos permitir que essa regra de previsibilidade funcione. Nesse momento, eu encerrei a primeira parte da unidade que trata dos modelos de produção verbal oral, no qual eu examinei o modelo da Fromkin e também continuamos trabalhando com a codificação determinada pelo contexto fonológico. Agora, então, daremos início às práticas da unidade 2, primeira parte. Muito obrigada.